boa noite. Eu me chamo Beatriz Moscovitz. Estou aqui realizando uma entrevista com a doutora Márcia Marinho, psicóloga e professora de PIASC da Universidade do Estado da Bahia. Então, a primeira pergunta é o seguinte, né? Como pode ser definido o termo saúde mental, já que nós escutamos tanto falar sobre saúde mental? Olá, boa noite, Beatriz, boa noite aos colegas e do componente PIASC. É um prazer estar aqui com vocês e poder colaborar no que for possível com essas reflexões sobre esse tema que é muito importante e que, em especial, após o contexto da pandemia de Covid, se tornou mais complexo e mais importante ainda. E por que ele se tornou mais complexo e importante, né? Que tem a ver com a pergunta que você fez: o que é, afinal, saúde mental? E por que hoje nós estamos tanto nos queixando de que não estamos com saúde mental, né? Esse é o grande problema, né? Então, a saúde mental, ele é um conceito muito abrangente, né? É um conhecimento que eu diria, um conceito que eu diria pouco palpável, né, do ponto de vista, porque ele coloca que a nossa capacidade de enfrentar as exigências da vida, né? Então, se você pensar no contínuo da vida de um sujeito, e como saúde mental é caracterizado por essa capacidade de saber enfrentar as exigências da vida, nós passamos por muitas fases na vida, desde a criança até o idoso, né? Tanto do ponto de vista dessas mudanças que acontecem, fisiológicas, geracionais, em cada fase da nossa vida, como também as características que cada fase dessa vai colocando para o sujeito, os desafios e vicissitudes de cada fase, né? Quando nós somos crianças, nós temos a relação com os pais, com a escola, menos autonomia, entramos na adolescência, com as mudanças corporais, com o advento da sexualidade, ou seja, o exercício da sexualidade mais forte, as primeiras experimentações, as experimentações talvez com a questão do uso de drogas e álcool, os primeiros namoros, a cobrança da nossa sociedade para a questão do estudo e de uma formação, depois vem a vida adulta, o casamento, as separações, outros relacionamentos, o emprego, o desemprego, né, os conflitos profissionais. Então, são muitas mudanças que nós vamos percebendo que é muito difícil para que o indivíduo consiga manter essa capacidade, né, de se adaptar a essas diferentes exigências da vida, né? Então, que quer dizer que esse contínuo ele não é estável. Então, a saúde mental ele é um estado que ele não é estável na vida do sujeito, porque ele depende tanto do sujeito, como ele também depende das condições concretas de vida, né? Por que nós temos uma sociedade hoje onde o tema da saúde mental, mesmo com a pandemia do Covid, mas um pouco antes da pandemia de Covid, já vínhamos, né, falando sobre isso, o adoecimento, o sofrimento psíquico, a depressão como sintoma dos nossos tempos, em função desse processo de que, como as condições concretas de vida hoje na nossa sociedade, elas são muito mais exigentes, né, em termos, e as cobranças sociais são muito mais exigentes para que nós que estamos vivendo, em vários sentidos, nós temos que ser excelentes profissionais, nós temos que ter uma formação que nunca termina, nós temos que ter um corpo bonito, nós temos que ser desejosos e desejadas o tempo inteiro, nós precisamos nos adaptar a essas diferentes perdas afetivas, né, de relacionamentos que são mais instáveis do que eu era para a geração de minha mãe, da minha avó, por exemplo. Então, nós temos a questão dos empregos, da dificuldade de você manter emprego, a precarização das condições concretas de vida. Então, são cenários socioculturais muito complexos que terminam por fazer com que os indivíduos tenham pouca margem de se manobrar nesse aspecto de se manter, de ter a capacidade de manejar as condições concretas da vida para se adaptar a essas exigências da vida, né? Então, também nesse conceito tem o gradiente do sofrimento e do adoecimento. A saúde mental não significa ausência de doença, mas ela também comporta essa dimensão de que, em algum momento da nossa trajetória de vida, nós podemos ter níveis maiores ou menores
né, agudos ou crônicos, de algum tipo de sofrimento ou adoecimento, em razão dessa capacidade ou não capacidade, mais fortalecida ou menos fortalecida, para responder a essas exigências que a vida nos coloca.